Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professora Camila falando aqui com vocês. Comecei aqui a gravação do nosso plantão, né? Plantão de história das 2 horas. Plantão referente ao setor do Guilherme, né? Setor 161. A aula que vocês tiveram hoje pela manhã, tá? Módulo 6 da apostila 1, que é um módulo que falou um pouquinho, um pocão, né? A aula é uma aula um pouco maior, né? Roma é um assunto muito importante, que tem muita recorrência nas provas, tá? Então, por isso, esse destaque total, muito importante. E aí, a gente vai resolver aqui um pouquinho os exercícios da apostila, tá? Lembrando que os exercícios da lista, a gente está fazendo um podcast, tá? E toda sexta, achei que era comigo uma mensagem aqui. O professor Guilherme está divulgando, tá? Então, vamos lá, pessoal. Os exercícios, como eu falei, eles tratam do Império Romano. Sempre quando a gente vai falar de Império Romano, né, a gente fala do auge, né, com a ideia do principado, né, do período de glórias, de ascensão, de, né, topo do Império. No século III, como a gente vai ver nos exercícios, por N motivos, né, o Império Romano ele vai entrar em crise. E por fim, né, a gente fala da decadência do Império Romano, da crise, né, a crise que leva à decadência, num período chamado Dominato, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint com os exercícios e a gente vai conversando um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei aí, o setor 161, apostila 1, módulo 6. Vamos lá. Primeiro exercício. Vamos lá. O exercício 102, né? Ele fala assim, ó. Ele traz, né, um enunciado que diz assim, ó. O cristianismo surgiu com as pregações de Jesus Cristo, que nasceu na província romana da Judéia. Seus ideais, difundidos pelos apóstolos após sua morte, eram baseados principalmente na humildade e no amor ao próximo. Gente, só para a gente recapitular um pouquinho aí. O cristianismo, né, ele nasce no Império Romano, né, e o cristianismo, pessoal, ele vai falar muito em humildade, ele vai falar muito na questão da pobreza, tá certo? E ele, uma religião que ganha força inicialmente no Império entre a plebe, tá certo? E qual que é o problema do cristianismo, né? Eles eram contra a escravidão, eles eram contra a guerra, contra a ideia de que o imperador é um ser divino, tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver aí essas afirmações. E a gente sabe, só um outro comentário, inicialmente, né, eram perseguidos, depois conquistam a liberdade de culto e se tornam, por fim, a religião, o cristianismo se torna a religião oficial do império. Então, vamos lá. A primeira afirmação diz o seguinte: a religião cristã disseminou-se principalmente entre as camadas humildes, preocupando as autoridades romanas, que passaram a hostilizá-la, pois seus seguidores se recusavam, por exemplo, a servir o exército, a reconhecer a divindade do imperador e prestar-lhe culto. Gente, exatamente isso que eu comecei falando com vocês. Então, o cristianismo, a princípio, ele é um problema, tá? Por tudo isso que traz aí. Não, eles são contra servir o exército, o imperador não é um deus, tá certo? Então, eles passam a incomodar o Império Romano. Então, essa tá correta, tá? Segunda afirmação.
As primeiras perseguições começaram no século I e, com exceção de alguns períodos de guerra, duraram até o início do século IV. Só tiveram fim porque os imperadores passaram a se aliar aos cristãos, visando a manutenção do poder, pois o cristianismo estava amplamente difundido em todo o império. Então, gente, o que os governantes, os imperadores começaram a pensar? A gente já não consegue mais ir contra os cristãos. De fato, não é um caminho sem volta. Então, ao invés da gente ficar dando murro em ponta de faca, a gente se alia a eles, tá? E aí, a gente sabe lá o Edito de Milão, de 313, do Constantino, liberdade de culto, e por fim, depois, o Edito da Tessalônica, do Teodósio, em 380, que torna a religião oficial do Império. Tudo bem? Então, essa também está correta. Vamos ver a alternativa, a afirmação 3. Em 313, foi concedida a liberdade de culto aos cristãos. E em 382, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. As antigas perseguições religiosas terminaram sendo, inclusive, permitido o antigo paganismo praticado pelos romanos, uma vez que a condescendência, que a concordância, fazia parte do espírito cristão. Gente, presta atenção. Essa frase, ela tá certa até onde se tornou a religião oficial do Império Romano. As antigas perseguições religiosas, elas não terminaram. Porque presta atenção, primeiro os cristãos, eles eram perseguidos, tá? Depois, eles passam a ser... O cristianismo passa a ser a religião oficial do Império. Só que aí, então, eles não são mais perseguidos. Só que vai começar uma perseguição no Império contra os não cristãos, contra os pagãos. Então, quando ele fala aqui, que é permitido o antigo paganismo, não é. Uma vez que a condescendência fazia parte do espírito cristão. Não, os pagãos, eles começam a ser perseguidos. Então, essa tá errada, tá? Então, somente as afirmações 1 e 2 é que estão corretas. Portanto, a alternativa correta é a C, tá bom? 1 e 2 estão corretas. Tudo bem? Vamos aí para o próximo. Um exercício da FAMECA, que vai falar assim, é impossível apontar a causa da crise do Império Romano. Simplificar o problema é um equívoco. A chamada crise do século III atingiu o setor interno, mas sua manifestação mais evidente foi a ameaça exterior contra as províncias romanas. Gente, quando não é unânime entre os historiadores, né, as causas dessa crise do Império Romano. Outra coisa, gente, extremamente importante. Quando a gente fala da crise do Império, decadência do Império, fim do Império Romano, nós estamos nos referindo à parte ocidental, tá certo? A parte oriental tá lá bonitinha, seguindo a vida. Depois que o Ocidente cair, ela vai durar mais 1000 anos, basicamente, tá? E o que eu estava dizendo, né, fechando parênteses, é que não há uma unanimidade entre os historiadores, né? Dentro desse caldeirão da crise do século III, tem a crise do escravismo, né? Você diminui as conquistas, você diminui a entrada de escravos. Você tem um déficit público, né? Eu gasto muito e arrecado pouco, eu aumento os impostos. Isso causa um descontentamento, né? Existiu uma instabilidade política, muitas províncias se rebelando, muitos imperadores ficando 6 meses no cargo. Tem a expansão do cristianismo, que também era um problema, né, inicialmente ali, porque questionava o poder do imperador, era contra uma série de coisas que o império acreditava. E, por fim, a gente tem a questão dos germanos. Então, vamos ver quais são os 2 exemplos dessa ameaça exterior. O expansionismo macedônio na parte ocidental do império, os ataques dos vikings. A letra A. Não, gente, ataques dos vikings, não. Tá bom? Isso não é aqui nesse momento. B. A unificação dos árabes sob o Islã e a desestruturação do exército romano na África.
Pessoal, a unificação dos árabes sob o Islã, ela é muito posterior, ela vai se dar na Alta Idade Média, tudo bem? Então, não dá para ser essa. C. A política expansionista do Império Persa e as investidas dos germanos nas fronteiras. Essa faz muito sentido, tá certo? Mas vamos ver a D e a E. O avanço do catolicismo no Oriente e os confrontos com as cidades-estado gregas. Gente, o catolicismo ele não vai avançar no Oriente, ele não vai ser uma ameaça, tá bom? E a hegemonia de Cartago na bacia do Mediterrâneo e as sucessivas invasões bárbaras. Gente, Cartago já tinha sido derrotado pelos romanos anteriormente nas guerras púnicas. Tudo bem? Então, a questão 105, a alternativa correta é a alternativa C. A política expansionista do Império Persa e as investidas dos germanos nas fronteiras. Tudo bem? Ó, esse exercício da FUVEST, ele é curto e grosso. Ele quer saber sobre a escravidão na Roma Antiga. Gente, antes de começar a ler as alternativas, é muito importante a gente lembrar sobre a escravidão e diferenciar a escravidão antiga da escravidão moderna. Né? A escravidão antiga, por exemplo, quando eu falo de Grécia, de Roma, eu estou falando de uma escravidão que se deu por dívidas e que se deu por guerra. Quem era o escravo? O prisioneiro de guerra. Tá certo? Por isso que expansionismo territorial, guerras de expansão, significava entrada de escravos. Tá bom? Quando eu falo da escravidão moderna, por exemplo, quando eu estou falando do Brasil, eu estou falando de uma escravidão que esteve intimamente ligada com a questão da etnia, com a questão da origem. Né? Aqui, escravidão africana. Rolou lá o tráfico de escravos, que durou mais de 300 anos, extremamente lucrativo para muita gente ganhou dinheiro. Por isso que durou tanto, tá certo? Então, isso é importante a gente ter em mente, porque é uma coisa que geralmente cai bastante, essa diferenciação, né? A gente não pode colocar tudo no mesmo caldeirão e dizer que é o mesmo tipo. Tudo bem? Que foi da mesma forma. Então, vamos lá. A escravidão na Roma Antiga, letra A, permaneceu praticamente inalterada ao longo dos séculos, mas foi abolida com a introdução do cristianismo. Pessoal, o cristianismo, ele não fez com que a escravidão fosse abolida. Ok, ele questionou, ele criticou a escravidão, ele era contra o cristianismo, mas não que a partir do cristianismo acabou a escravidão. Tudo bem? B, previa a possibilidade de alforria do escravo apenas no caso da morte de seu proprietário. Não, gente, não é porque o proprietário, eu não ia me tornar livre apenas quando o proprietário morresse, tá bom? Existiam outros mecanismos ali. C, era restrita ao meio rural e associada ao trabalho braçal, não ocorrendo em áreas urbanas, nem atingindo funções intelectuais ou administrativas. Pessoal, presta atenção. Tá bom, quando eu falo lá das conquistas de Roma, né, da grande entrada de escravos em Roma, eu falo que esses escravos, né, a grande maioria se dirigiu para o meio rural, né, tanto que a plebe, né, ocorre um êxodo da plebe, um êxodo rural, ela sai do campo, vai para a cidade. Mas isso não me faz pensar que a escravidão ela era restrita ao meio rural, que não ocorria nas áreas urbanas. Muito pelo contrário, existia escravidão sim no meio urbano. Tudo bem? É óbvio, não era a maioria, mas existia. Tudo bem? B, pressupunha que os escravos eram humanos e por isso era proibida toda forma de castigo físico. Gente, nem aqui, nem em Roma, nem na China, os escravos eles eram considerados humanos, eles eram considerados objetos, coisas. E já que eles são objetos, o castigo físico ele é permitido, tá? Tanto que é isso que é uma das características da escravidão, a questão do castigo físico, que, por exemplo, depois vai ser uma das diferenças em relação à servidão, mas isso é um parênteses mais para frente, tá? E variou ao longo do tempo,
mas era determinada por 3 critérios: nascimento, guerra e direito civil. Então, nasci de um pai escravo, portanto, eu sou escravo. Guerra, acabei de dizer, né? Uma das características da escravidão antiga é o fato de eu ser prisioneiro de guerra. E, por fim, direito civil, né? Legislação. Isso também me torna, né? Me faz, garante que eu seja um escravo, tá bom? Então, essa questão 110 da FUVEST, talvez ela seja uma questão chata, porque ela é muito direta, né? Ela já começa a escravidão na Roma Antiga, logo de cara, tá? Eu não sei se essa é uma questão tão recente, né? Mas tem muita cara de FUVEST. Tudo bem? Então, a questão 110 é a alternativa correta E. Variou ao longo do tempo, mas era determinada por 3 critérios: nascimento, guerra e direito civil. Tudo bem? Aí vem uma questão da Unicamp, a 113, que diz assim, ó: o termo bárbaro teve diferentes significados ao longo da história. Sobre os usos desse conceito, podemos afirmar que, gente, nós sabemos, né, que o termo bárbaro, ele é um termo extremamente pejorativo, tá certo? Ele tá em desuso, não tá mais assim, ele é um termo que merece e tem sido feito, né, nesse sentido, muitas críticas. A historiografia moderna tem se pautado muito em questionar este termo e não usar este termo, né? Porque o que é o bárbaro? Aquele que não falava o latim, né? Aquele que vivia para além das fronteiras do Império Romano. Então, se você é diferente de mim, você é um bárbaro. Olha só, extremamente questionável, extremamente preconceituoso, tá? Tanto que, inclusive, né, os termos invasões bárbaras, eles têm sido questionados. E o que tem sido colocado? Reconquista germânica e não invasão. Por que reconquista? Porque eram deles, tá? O Império Romano vence, né, toma e reconquista um território que já pertencia ao Império. Tudo bem? E germânico por conta da origem, tá? Então, vamos lá. O termo bárbaro teve diferentes significados ao longo da história. Sobre os usos desse conceito, podemos afirmar que A. Bárbaro foi uma denominação comum a muitas civilizações, para qualificar os povos que não compartilhavam dos valores dessas mesmas civilizações. Essa faz muito sentido mesmo dentro daquilo que eu acabei de te explicar. Mas vamos ver as outras. B. Entre os gregos do período clássico, o termo foi utilizado para qualificar povos que não falavam grego e depois disso deixou de ser empregado no mundo mediterrâneo antigo. Muito pelo contrário, seguiu, tá? C. Povos bárbaros eram os povos que os germanos classificavam como inadequados para a conquista, como os vândalos, por exemplo. Gente, os germanos eram chamados de bárbaros, não eram que eles classificavam os vândalos como bárbaros. Tudo bem? Eles mesmos eram chamados de bárbaros, tá bom? E a letra D. Gregos e romanos classificavam de bárbaros povos que viviam da caça e da coleta, como os persas, em oposição aos povos urbanos civilizados. Gente, nada a ver essa, né? Bárbaros os povos que viviam da caça e da coleta. Isso é muito anterior, já tinha sido superado, tá bom? Então, quando eu falo de bárbaro, eu estou falando da letra A, que foi uma denominação comum a muitas civilizações para qualificar os povos que não compartilhavam dos valores dessas mesmas civilizações. Então, aquilo que é diferente, aquilo que você não tem igual a mim, você é um bárbaro. Por isso, o problema desse termo, tudo bem? Então, exercício 113, alternativa A. Vamos para o último exercício, que é o exercício 114 da Unesp. E ele traz um trecho, tá? Apesar de não ter sido tão complexo quanto os governos modernos, o Império Romano também precisava pagar custos muito altos.
além de seus funcionários, da manutenção das estradas e da realização de obras, precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão. A cobrança de impostos é que permitia ao governo continuar funcionando e pagando seus gastos. E aí ele quer saber por que os gastos militares se intensificaram a partir do século III e do século IV. Ô, gente, presta atenção. O exército, nesse momento, o exército, em qualquer parte da história, ele é uma instituição que ele vai demandar muitos gastos, tá certo? Para você manter. Pensa na extensão do Império Romano, né? Em tudo, não é só o funcionário, como ele colocou aí, a estrada, né? São as obras. E qual que era o problema do Império Romano naquele momento? Né, de crise, ele fala século III ali, é uma informação importante. O exército, ele gera gasto, só que em contrapartida, ele está gerando pouca riqueza, porque ele não está conquistando território, tá? E por quê? Você conquista o território, as riquezas vêm junto. Então, essa química não está rolando. Então, ele está dizendo assim, ó, por que esses gastos aumentaram? Foi devido ao quê? Ao esforço romano de expandir suas fronteiras para o centro da África. Gente, eu estou falando de um momento de crise do Império. Os romanos não querem nem saber de expandir fronteiras, muito pelo contrário, eles querem proteger suas fronteiras. Letra B. As perseguições contra os cristãos, que bem-sucedidas permitiram um pleno retorno ao politeísmo. Gente, as perseguições contra os cristãos, elas ocorreram, mas elas não foram bem-sucedidas a ponto de fazer com que o politeísmo retornasse. Tá certo? C. A necessidade de defesa diante dos ataques simultâneos de bárbaros em várias partes da fronteira. Essa faz muito sentido, gente. Muito sentido, porque eu falei que aí, ao invés de expandir, eles estão querendo se proteger, eles estão na defensiva. Mas vamos ver as outras. Aos anseios expansionistas que levaram os romanos a buscar o controle armado e comercial do mar Mediterrâneo. Mais uma vez, não tem anseio expansionista nenhum. Muito pelo contrário, né? O controle comercial do mar Mediterrâneo, os romanos já tinham conquistado, né, com as guerras púnicas. Então, não pode ser essa. E letra E, a guerra contra Cartago pelo controle de terras no norte da África e na Península Ibérica. Gente, guerras púnicas, República Romana, tá? Não é nesse momento do Império e não nesses séculos, tá bom? Então, aí a alternativa correta é a letra C. A necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes da fronteira, tá bom? Esses os gastos do Império Romano com o exército nesse momento, tá? Lembra, século III, crise do Império Romano. Tudo bem? Então, aí, pessoal, eram esses exercícios. Nós temos mais alguns minutinhos, né? Se vocês quiserem mandar alguma dúvida aí em relação aos exercícios, né? Lembrando dos podcasts que estão sendo divulgados. Sexta tem outro podcast em relação à lista, relacionado à lista, tá? Estamos aí para ajudar vocês nesse momento de isolamento. Se alguém tiver alguma dúvida,
Bom, pessoal, vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Até mais, se cuidem.